Olá, pessoas. Quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Vamos agora continuar de trabalho e falar agora das modalidades do contrato de trabalho. Temos várias classificações com relação ao contrato de trabalho, que quanto à sua duração pode ser por tempo indeterminado ou determinado, quanto à qualidade do trabalho podem ser manual ou intelectual, quanto à finalidade, podem ser industrial, comercial, agrícola, doméstico, marítimo. Quanto aos sujeitos, pode ser contrato individual ou contrato coletivo ou em equipe. Quanto ao lugar do trabalho, pode ser contrato de trabalho em domicílio e contrato de trabalho no local designado pelo empregador. Quanto ao modo de remuneração, de salário fixo ou salário variável, contraforma pode ser verbal ou escrito. Então, na verdade, a gente tem que verificar esta situação daí conforme classificação. Vamos começar falando do contrato por tempo indeterminado. Ele é que se realiza sem fixação prévia de sua duração. Constitui a regra, sendo o contrato por tempo determinado a exceção. A caracterização do contrato por tempo indeterminado se faz com auxílio de dois elementos: o elemento subjetivo e o elemento objetivo. O elemento subjetivo concerne a ausência de declaração de vontade das partes quanto à duração do contrato. Já o elemento objetivo repousa na necessidade de declaração de vontade de qualquer das partes para que o contrato se extinga, isto é, inexistindo essa declaração, o contrato em princípio não termina. Não obstante o princípio esculpido no artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, a corrente doutrinária majoritária sustenta o contrato por tempo indeterminável é resolúvel ad nutum, isto é, o empregador continua sendo titular do direito potestativo para extinguir o contrato por denúncia vazia. De qualquer modo, há situações em que a extinção do contrato por tempo indeterminado encontra limitações. Acontece, por exemplo, quando a relação de emprego encontra-se albergada por institutos como da estabilidade ou da garantia do emprego, previstos em normas autônomas ou heterônomas. Já o contrato por prazo determinado é aquele em que, na relação de emprego, as partes já se manifestam de antemão que essa relação não vigorará indefinidamente e está-se-á a princípio diante de um contrato por tempo determinado. No direito brasileiro, as partes não têm liberdade de pactuar a determinação do prazo, porque eles têm previsão, muitas vezes, com base na norma, seja coletiva ou seja norma legal. O contrato de trabalho não é determinado apenas quando possui termo final certo, como, por exemplo, empregado é contratado até o dia 30 de setembro de 2020, mas também o será quando pactuado para a realização de obra certa, como empregado admitido para prestar serviços de construção de um prédio até o seu término, ou para durar até o advento de um fato suscetível de previsão aproximada, por exemplo, empregado contratado para trabalhar no período de safra de café. O contrato de trabalho por tempo determinado tem várias espécies. Temos que lembrar, temos o de obra certa, que é da Lei 2.959 de 58, o de safra, que é da Lei 5.189 de 73, artigo 14, o de experiência, conforme CLT, artigo 443, parágrafo 2º, o por prazo certo ou data de encerramento, desde que destinados a fins transitórios, CLT, artigo 443, parágrafo 1º, o trabalho do técnico estrangeiro, Decreto-Lei 691 de 69, o contrato de atleta profissional, que é da Lei Zico, com alteração da Lei Pelé, o contrato de artista, conforme Lei 6.533 de 78, e o de aprendizagem, conforme CLT, artigo 428 a 433. Quando o contrato é celebrado para vigorar por 2 anos, por exemplo, não há nenhuma dificuldade de tipificá-lo como sendo um contrato de prazo fixo. A situação se complica quando se busca desvendar o sentido de expressões como execução de serviços especificados ou realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Com efeito, o artigo 453, parágrafo 1º da CLT, considera que, com prazo determinado, o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado, execução de serviços especificados, realização de certo acontecimento, suscetível de previsão aproximada. E o preceptivo em causa fornece a noção de termo certo e incerto.
Em havendo sucessão de contratos com intervalos inferiores a 6 meses, somente na primeira hipótese, que é o termo prefixado, é que ocorrerá a conversão do contrato por tempo determinado em contrato por tempo indeterminado, conforme o CLT, artigo 452. Nas duas outras hipóteses, que são execução de serviços especificados ou realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada, não ocorre a referida conversão. Qualquer sorte, o contrato por tempo determinado só será válido com a estrita obediência à norma imperativa constante no parágrafo 2º do artigo 443 da CLT, ou seja, se tratando de, primeiro, serviço cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a pré-determinação do prazo, também de atividades empresariais de caráter transitório, também de contrato de experiência. Então, há exceção no contrato de experiência, cuja duração não poderá ser superior a 90 dias, seja qual for a espécie do contrato por tempo determinado, este não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, CLT artigo 445, sendo certo que, em qualquer caso, se ele for prorrogável mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Tendo em vista que no ordenamento jurídico brasileiro a regra é do contrato por prazo indeterminado, alguns princípios devem ser observados pelo intérprete ao se deparar com um contrato por tempo determinável. Primeiro é que, havendo dúvida sobre a duração do contrato, deve prevalecer a indeterminação do prazo. Segundo, o contrato a termo deve ser celebrado por escrito. Terceiro, a conversão do contrato por tempo determinado em indeterminado pode acontecer em algumas hipóteses. 4. A presunção em favor do contrato por tempo indeterminado. 5. Se o contrato contiver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes do termo estipulado, se o sujeito for exercido, aplica-se as regras alusivas à rescisão dos contratos sem determinação de prazo. Mais outra, se não contiver tal cláusula, a rescisão antecipada pelo empregador implica pagamento do restante do contrato pela metade, conforme CLT, artigo 479, 480 e 481. E se a iniciativa for do empregado, deverá este indenizar o empregador na mesma proporção a que teria direito, caso a iniciativa fosse deste último. Por serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação de prazo, deve-se entender que os intermitentes, também chamados de temporada, em cuja categoria se inclui os de safra, são as pessoas contratadas para substituir trabalhadores em férias ou licenciados, recebendo prestações previdenciárias ou exercendo funções sindicais ou públicas, ou tratando de interesses particulares, e são os interinos ou temporários, como os que contratam para tarefa específica, com a montagem de máquinas, desenvolvimento de um curso, de um serviço, etc. Bom, uma atividade empresarial de caráter transitório é diferente. Naquela que a gente acabou de falar, a transitoriedade do serviço do empregado. Na atividade empresarial transitória, é a empresa que é transitória. É pouco frequente esse tipo de situação, vez que as empresas em geral são contínuas, mas temos o exemplo da empresa constituída para a venda de cartões de boas festas no mês de dezembro. Ou de repente uma boate itinerante, ou de repente algum tipo de evento de verão, etc. É um tema muito, no caso, analisado pela jurisprudência, mas vamos falar aqui agora do contrato de experiência. O contrato de experiência, também chamado de contrato de prova, constitui espécie de contrato por tempo determinado, é celebrado como sob condição resolutiva, dependendo, portanto, do prévio ajuste entre as partes. Sem embargo da existência de divergência doutrinária experiencial, sustenta-se que o contrato de experiência deve ser escrito e anotado na CTPS como condição especial, CLT, artigo 29, entendimento contrário estimularia a fraude. Também ressalte-se que não basta o contrato de experiência formalmente estabelecido para ser aceito como tal, é preciso que a experiência seja real e palpável e que esteja relacionada com uma espécie de prestação que realmente se adeque à necessidade de prova, vendo o seu conteúdo, portanto. Pode ser fixado por um período inferior e prorrogado por uma única vez, desde que não ultrapasse, no caso ou no outro, para os 90 dias. Fim desse prazo, se não houver denúncia de uma das partes, ele se converte automaticamente em contrato por tempo indeterminado. Nesse sentido, a jurisprudência. Bom, a despedida do contrato de experiência,
confere ao empregado aviso prévio se contiver cláusula assecuratória de rescisão antecipada ou pagamento pela metade dos salários correspondentes ao restante do contrato. Em caso de dúvida, opta-se pelo critério que for mais benéfico ao empregado. Certo? Muito bem. Com relação às garantias e estabilidade, hoje prevalece considerar que é compatível a garantia provisória de emprego com o contrato de experiência, especialmente nos casos de acidente de trabalho e de gravidez, tendo inclusive precedentes nesse sentido. Inclusive no que tange a garantia do emprego da empregada gestante contratada por tempo determinado, o que abrange o contrato de experiência, o próprio TST, em 2012, alterou o item 3 da súmula 244, que passou a ter a seguinte redação, abre aspas, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Bom, quanto ao acidentado, contratado por tempo determinado, a incluído o contrato de experiência, a súmula 378 do TST foi acrescido o item 3, que diz, abre aspas, o empregado submetido a contrato de experiência o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego, decorrente de acidente de trabalho previsto no artigo 118 da Lei Previdenciária. Também, a gente tem que entender, que fique claro, que o contrato de experiência não se confunde com o período de experiência. O período de experiência corresponde ao primeiro ano do empregado no mesmo emprego. E só depois de esse prazo é que ele passaria a ter direito, caso não optante pelo regime do FGTS, despedido por justa causa, indenização por tempo de serviço. A Constituição unificou os regimes, então não tem mais opção pelo FGTS. E em decorrência da revogação disso daí, e dos parágrafos 1º e 3º do artigo 407 da CLT, o período de experiência só continua tendo importância para fim de verificação do período de férias, que é o período aquisitivo, uma vez que depois desse período de experiência que o empregado tem direito a férias vencidas e só perderá o direito às férias proporcionais se for despedido por justa causa. TST, súmula 171. Também convém salientar que o período de experiência não decorre de manifestação das partes, ele é inserido automaticamente no contrato por tempo indeterminável. Ainda sobre experiência, importa destacar que, com o advento da Lei 11.644 de 2008, que acrescentou à CLT o artigo 442-A, diz o seguinte: para fim de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade, visando-se com isso aumentar os índices de empregabilidade. Bom, com relação aos contratos por safra e por temporada, ambos são regidos por normas aplicáveis aos contratos por tempo determinado, mas tem diferença entre elas. O contrato de safra é definido como que tem essa duração dependente de variações estacionais de atividade agrária, conforme diz a Lei 5.889/73. Antes da Constituição da República, o safrista tinha direito, quando extinto o contrato, a uma indenização equivalente a 1/12 do salário mensal por mês, e de serviço fração superior a 14 dias. Outra indenização não subsiste em face do FGTS, estendido também aos empregados rurais. A duração do contrato de safra é fixada no artigo 19 do regulamento, que diz que, ou seja, entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita. O contrato por temporada, também chama contrato sazonal, é mais abrangente que o contrato por safra. Este é limitado à atividade agrária, o de safra agrária, enquanto que aquele de temporada abarca a atividade pecuária e a indústria rural, podendo compreender tanto os curtos períodos, como durante a colheita ou semeadura, como os períodos mais extensos, como durante a entre-safra de carne, durante o período de desova da lagosta, durante as férias escolares, durante o verão, etc. Então, nesta ordem, pode ser considerado contrato por temporada o celebrado com o garçom de um hotel que só funciona na estação climática de inverno, quando existe neve propiciando a prática de esportes típicos dessa estação. Bom, temos também o contrato a prazo, previsto na Lei 9.601, de 98. Entre os princípios peculiares que informam o direito do trabalho,
e na continuidade da relação de emprego, nós temos aquele segundo o qual o contrato de trabalho há de ser, em regra, firmada por tempo indeterminado. Então, essa modalidade contratual, como é sabido, propicia uma melhor integração do trabalhador na empresa, além de assegurar-lhe certas vantagens, tais como indenização, aviso prévio e etc. Então, não é por outra razão que somente em situações excepcionais a lei vai admitir o contrato por tempo determinado. E é o que vai se inferir o artigo 443, parágrafo 1º da CLT, que considera o contrato a prazo, considera a prazo o contrato, abre aspas, cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Sendo certo que, mesmo nesses casos, o contrato a prazo só será válido em se tratando de: a linha A, serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a pré-determinação do prazo; B, atividades empresariais de caráter transitório; ou C, contrato de experiência. Restringindo-se ainda mais a possibilidade da contratação por prazo por tempo determinado, o texto consolidado, primeiramente, limitou o prazo máximo de sua duração em 2 anos, salvo no caso de experiência, que é de 90 dias, proibiu a sucessão de contratos a prazo antes de 6 meses, com exceção das hipóteses de serviços especializados, e vedou a sua prorrogação por mais de uma vez. Então, rompendo com esse sistema legal de proteção ao trabalhador e em sintonia com a política econômica e social adotada pelo governo federal, que investe no sentido de desregulamentação do governo federal atual, tá? Ou flexibilização das normas de proteção ao trabalho subordinado, sob o fundamento de geração de novos postos de trabalho, em vigor a Lei 9.601 de 98, dispõe sobre o contrato de trabalho por tempo determinado e dá outras providências. Como é de se esperar, a publicação da lei tem gerado uma cisânia entre os próprios atores sociais, o que certamente redundará em posições doutrinárias e jurisprudenciais variadas. Tudo isso é claro, enquanto o Pretório Excelso, o STF, não julgar as 5 ações diretas de consolidade, ADI 1769, 1767, 1766, 1765 e 1764, todas com pedidos liminares. Diz o artigo 1º, seus parágrafos da Lei 9.601 de 98. Artigo 1º. As convenções e acordos coletivos de trabalho poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o artigo 443 da CLT, independentemente das condições estabelecidas em seu parágrafo 2º, em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento para admissões que representem acréscimo ao número de empregados. Parágrafo 1º. As partes estabelecerão, na convenção ou acordo coletivo referido neste artigo, inciso 1, a indenização para as hipóteses de rescisão antecipada do contrato de que trata este artigo, por iniciativa do empregador ou do empregado, não se aplicando o disposto nos artigos 479 e 480 da CLT, inciso 2, as multas pelo descumprimento de suas cláusulas. Parágrafo 2º. Não se aplica ao contrato de trabalho previsto neste artigo o disposto no artigo 451 da CLT. Parágrafo 3º vetado. Parágrafo 4º. São garantidas as estabilidades provisórias da gestante, do dirigente sindical, ainda que suplente, do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, a CIPA, do empregado acidentado, nos termos do artigo 118 da Lei 8.213 de 91, durante a vigência do contrato por prazo determinado, que não poderá ser rescindido antes do prazo estipulado pelas partes. Também insta a frisar, em primeiro lugar, que a outorga legal para a instituição do novo contrato de trabalho a prazo parece atritar-se com o disposto do artigo 7º da Constituição Federal, em diversos dispositivos.
Então, tem-se preocupação com relação à própria precarização, tá? E também tem uma distinção feita com relação ao FGTS, regulado pela Lei 9.601 de 98, entre empregados contratados a título permanente e os novos contratados a prazo, o que acaba ofuscando princípios como da própria igualdade, igualdade material no caso. Também tem posições doutrinárias que falam sobre o turnover. Então, ao se falar sobre o turnover, os novos contratos fragmentam a ação coletiva, abrindo um fosso entre os empregados efetivos e os precários. Então, na mesma empresa, poderá haver empregados exercendo idêntica função, regidos por espécies de contratos diversos. E aí, parece que o legislador parte de uma falsa premissa de que só ela se aplica em termos de salário. E, no caso, e até se faz uma crítica isso até às universidades. Porque, no fundo, tudo faz lembrar o que aconteceu nas universidades com a reforma do ensino. Os estudantes passaram a se matricular em disciplinas de períodos de turmas diferentes, o que dificultou a integração, facilitou a repressão e enfraqueceu a ação coletiva. Então, essas observações, o STF acaba por entender, na verdade, que essa lei ela está de acordo com a Constituição, ao permitir a criação de mais de uma espécie de contrato de trabalho por tempo determinado e condiciona a sua instituição à existência de convenção ou acordo coletivo de trabalho. É dizer, não é a lei que cria o novel contrato de trabalho a prazo, apenas confere aos interlocutores sociais interessados a faculdade de instituir no âmbito da empresa ou de categorias econômicas e profissionais respectivas a possibilidade de o empregador admitir empregados por intermédio dessa nova espécie contratual. Então, tal criação há de derivar-se da autonomia privada coletiva, é bom salientar isso, autocomposição, em função do que nos parece não ser possível fazê-lo mediante sentença normativa, já que o poder normativo da Justiça do Trabalho tem competência para estabelecer normas e condições, desde que respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então é importante destacar que o novo contrato a prazo há de ser sempre celebrado expressamente e por escrito, isto é, não vale o contrato tácito ou verbal. Além disso, o artigo 4º, inciso 2, da Lei 9.698, estabelece que as reduções alusivas às contribuições sociais destinadas aos entes de cooperação, que são o Sistema SESC, Sistema S, né? SESC, Senai, SESI, SESC, SESC, Senai, etc., e ao FGTS, serão asseguradas ao empregador, desde que no momento da contratação, o contrato de trabalho por tempo determinado e a relação contida no parágrafo 3º deste artigo tenham sido depositados no Ministério do Trabalho. E o parágrafo 2º do artigo 1º da lei disciplina que ao novo contrato a prazo não se aplica a regra do artigo 451 da CLT. Então, a prorrogação, por mais de uma vez, é permitida sem que o novel contrato seja convertido em contrato por tempo indeterminado. Também se registre, contudo, que o contrato a prazo não poderá ser celebrado período superior a 2 anos, uma vez que o artigo 445 consolidado manteve-se incólume com a nova lei. E de tal arte, o contrato a prazo pode ser renovado por 2, 3, 4, 5 ou mais vezes, desde que o total observe um máximo de 2 anos. Destaque-se por oportuno que o novo diploma legal não alterou a definição de contrato a prazo do artigo 443, parágrafo 1º da CLT, e nem as restrições relativas à sucessão de contratos, conforme o artigo 452 da CLT, pelo que essas regras continuam em pleno vigor. Um ponto favorável aos trabalhadores está albergado no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei 9.698, que durante a vigência do contrato fica vedada a dispensa sem justa causa dos trabalhadores detentores de garantia ou estabilidade provisória de emprego, como dirigente sindical, gestante, cipeiro e acidentado. Então, o preceito é, ao nosso sentir, exemplificativo, uma vez que há outros casos legais de estabilidade provisória não mencionados na nova lei. Verbo e grácia, os representantes dos trabalhadores do Conselho Curador do FGTS, estes previstos com estabilidade pela Lei
8.036 de 90, artigo 3º, parágrafo 9º, e do Conselho Nacional de Previdência Social, Lei 8.213 de 91. Convém sublinhar que, também, o empregador não poderá alegar motivo de ordem técnica, econômica ou financeira para o despedimento dos referidos trabalhadores, mas tão somente motivo disciplinar que ajusta a causa. Entendimento outro acabaria por desvirtuar o fundamento econômico, que é a redução dos, entre aspas, encargos sociais que orientou o legislador na feitura do novel diploma. Então, com relação ao dirigente sindical, o empregador só poderá dispensá-lo na hipótese de existência de falta grave mediante inquérito judicial. E também de se observar, contudo, que o parágrafo em apreço esbarra no disposto no artigo 8º, inciso 8 da Constituição, vê-se a garantia do emprego conferido ao dirigente sindical inicia-se a partir do registro de sua candidatura e, se eleito, durará até 1 ano após o término do mandato. Então, sabendo-se que a duração do mandato do dirigente sindical é normalmente de 2 anos ou mais, como é que se pode conciliar o período estabilitário com o contrato a prazo? E se o empregado foi eleito no último dia da vigência do contrato? Então, caso o empregado seja dispensado antes do prazo estipulado e durante o período de garantia provisória do emprego, poderá ele ajuizar ação trabalhista visando a sua reintegração. E se decorrido tal prazo por circunstâncias alheias à sua vontade, poderá solicitar a indenização prevista no artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1 da lei em estudo, da qual também veremos em outro momento. Na convenção coletiva ou acordo coletivo, deverá constar obrigatoriamente uma indenização, artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1, para as hipóteses de rescisão antecipada do contrato a prazo. Então, não se aplica, para tanto, o disposto nos artigos 479 e 480 da CLT. Mas advertem os doutrinadores que o inciso 1 do parágrafo único, o inciso 1 do parágrafo, não extingue a indenização prevista em lei, apenas remete a fixação de seu valor para a vontade dos grupos, sem proibir que os valores previstos nos artigos 479 e 480 sejam usados como parâmetro. O que se quis foi, mais uma vez, fazer da negociação coletiva o disciplinador contratual. Também se pergunta se haveria patamar mínimo. Em princípio, pensa-se que o valor da indenização não poderá ser irrisório, já que a lei fala em indenização, e esta, ainda que tarifada, deve guardar certa proporção com o dano causado. A lei prevê, igualmente, que no instrumento coletivo constem as multas pelo descumprimento de suas cláusulas. Artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2. E essas multas serão fixadas no instrumento coletivo, porém com aplicabilidade no contrato individual a prazo. Pensa-se também que a multa em exame será exigível tão somente do empregador que não adimplir com as cláusulas do contrato individual a prazo, porquanto, para que o empregado pudesse arcar com tal ônus, seria imprescindível a existência de disposição legal expressa, a exemplo que ocorre com um atleta profissional. Nada impede, por outro lado, que o empregado venha postular cumulativamente a multa e a resolução indireta do contrato de trabalho, conforme CLT, artigo 433. Sobre o contrato de aprendizagem, ele é modalidade especial de contrato de trabalho a prazo autorizado pelo artigo 428 da CLT, que diz, abre aspas, contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias para essa formação. Além de tais requisitos, dispõe o parágrafo 1º do artigo 28 da CLT que, abre aspas, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e a inscrição em programa de aprendizagem,
desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. A formação técnico-profissional que se refere ao caput do artigo 128 da CLT caracteriza-se por atividades teóricas e práticas metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. E como âncora do princípio da norma mais favorável, o parágrafo 2º do artigo 128 da CLT garante ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, o salário mínimo hora, de tal sorte que o menor aprendiz poderá receber salário inferior ao mínimo, desde que trabalhe por período inferior às 8 horas diárias. Na verdade, 4 horas semanais, na verdade, né? Parece-nos, porém, que somente no momento de celebrar o contrato, as partes podem estipular salário, nunca inferior ao mínimo, de acordo com as horas. Depois, o salário não poderá ser alterado em pégios para o aprendiz. A duração máxima do contrato de aprendizagem é de 2 anos, salvo na hipótese de o aprendiz ser pessoa com deficiência, a quem não se aplica igualmente o limite máximo da idade de 24 anos. Além disso, a comprovação da escolaridade do aprendiz com deficiência mental deve considerar, sobretudo, as habilidades e as competências relacionadas com a profissionalização. E operacionalizando a política de ação afirmativa, o artigo 429 da CLT instituiu a reserva de vagas para trabalhadores aprendizes, nos seguintes termos, abre aspas, o artigo 429, os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% do mínimo e 15% no máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento em cujas funções demandam formação profissional. As frações de unidade, no cálculo da percentagem que trata o caput do artigo 429 da CLT, dão lugar à admissão de um aprendiz. Em outros termos, havendo fração, arredonda-se para cima. Nos termos do parágrafo 1º-A do artigo 429 da CLT, o limite de vagas previsto no caput deste artigo não se aplica quando o empregador for entidade sem fins lucrativos que tenha por objetivo a educação profissional. E também é importante destacar que nos termos do novel parágrafo 2º do artigo 429 da CLT, acrescentado pela Lei 12.594 de 2012, os estabelecimentos de que trata o caput do artigo ofertarão vagas de aprendizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, nas condições a serem dispostas em instrumentos de cooperação celebrados entre os estabelecimentos e gestores do Sistema de Atendimento Socioeducativo locais. Então, na hipótese do Serviço Nacional de Aprendizagem não oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, como as escolas técnicas de educação, as entidades sem fins lucrativos que têm por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional registrados no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Também dispõe o artigo 431 da CLT que a contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no inciso 2 do artigo 430 consolidado, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora de serviços. Eis aí mais uma espécie de terceirização permitida pela lei brasileira. No que concerne a jornada de trabalho do aprendiz, prevê o artigo 432 da CLT que ela não excederá 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. Mas o limite previsto neste artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica, conforme o CLT, artigo 432, parágrafo 1º. O contrato de aprendizagem extingue-se. Primeiro, pelo seu termo final certo. Segundo, quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 428 da CLT. Ou antecipadamente na hipótese de desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, falta disciplinar grave,
ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo e também a pedido do aprendiz. Nas hipóteses acima, não se aplica ao contrato de aprendizagem o disposto nos artigos 479 e 480 da CLT. Em outro dizer, quer dizer que qualquer que seja a modalidade de extinção do contrato de aprendizagem, não haverá indenização pelo término do contrato em favor do empregado aprendiz ou do seu empregador. Sobre a aprendizagem, também se destaca a portaria 617 de 2021 do Ministério do Trabalho e Previdência, artigo 314 e 323, que apresenta conceitos de aprendizagem presencial e à distância e dispõe sobre o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional, o CENAP. Agora falamos sobre o contrato de trabalho intermitente. Então, como já é ressaltado, o artigo 443 da CLT foi parcialmente alterado pela Lei 13.467 de 2017, dispondo que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Nesta epígrafe, a gente examina, portanto, esse trabalho intermitente, conforme o parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, que diz, abre aspas, considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinado em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, como se verifica, o contrato de trabalho intermitente é aquele em que a prestação de serviços pelo empregado não é contínua, pois ele fica em inatividade por horas, por dias ou meses, conforme estabelecem as partes. Essa nova modalidade de contrato de trabalho apenas não se aplica aos aeronautas, conforme CLT, artigo 453, parágrafo 3º, infine. Já o artigo 452-A da CLT dispõe sobre os requisitos e características do contrato de trabalho intermitente, nos seguintes termos. Então, o artigo 452-A diz o seguinte: o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregadores do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Parágrafo 1º. O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando o qual será a jornada, com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Parágrafo 2º. Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se no silêncio a recusa. Parágrafo 3º. Na recusa da oferta, a recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Parágrafo 4º. Aceita a oferta para comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual período. Parágrafo 5º. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Parágrafo 6º. Ao final de cada período de prestação de serviços, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: inciso 1, remuneração; inciso 2, férias proporcionais com acréscimo de 1/3; inciso 3, 13º salário profissional; inciso 4, repouso semanal remunerado; inciso 5, adicionais legais. Parágrafo 7º. O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 8º. O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado o comprovante do cumprimento dessas obrigações. Parágrafo 9º. A cada 12 meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 12 meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços para o mesmo empregador. Saindo aqui do artigo, nós temos que o artigo 452-A da CLT foi parcialmente alterado pela MP 808/2017. Mas aí eu vou pular aqui essa parte, porque essa MP não foi convertida em lei. Tá? Então, muito bem. E acabou, na verdade, também trazendo outras modificações no dispositivo, acrescentando, modificando, suprimindo e por aí afora. Só que um adendo é que a MP 808, ela também, na verdade, acrescentou os artigos 52B, C, D, E, F, G e H, cuja leitura eu vou pular porque não está mais em vigor. Com isso, esse novo contrato de trabalho intermitente é uma tendência no entendimento dos empresários que fomentaram a reforma trabalhista e, por meio dele, intentam transferir os riscos da sua atividade econômica para o empregado, aumentando seus lucros. Também o artigo 425-A da CLT e os artigos 29 a 39 da Portaria do Ministério do Trabalho de 2021, que regulamenta o trabalho intermitente, regulamento entre aspas, é manifestamente inconstitucional por diversas violações à Constituição. A modalidade contratual é seguramente das mais claras manifestações da superexploração do trabalho humano, pois equipara o trabalhador a uma máquina descartável, colocando em xeque o projeto de Constituição brasileira e Constituição da Cidadania. Sobre a constitucionalidade desse contrato de trabalho, tramita no STF a ADI 5828, que foi apensada às ADIs 6154 e 5829, sendo o relator o ministro Edson Fachin e requerente a Federação dos Empregados em Impostos, Serviços, Combustível e Derivados de Petróleo, a FENE Pós-Petro. Nesse material não tenho aqui informação como é que está o julgamento dessa ADIs, mas eu vou consultar e depois eu volto para falar com vocês. Sobre a renovação, agora vamos mudar de tema, sair do intermitente e falar sobre renovação contratual e períodos descontínuos. Então, a renovação contratual importa sucessão de contratos de trabalho, ou seja, a terminação de um e início do outro. A prorrogação de um contrato a termo não se confunde com a simples continuação da prestação de trabalho após o prazo convencionado. Então, na primeira hipótese, que é a prorrogação do contrato a termo, respeitar o limite de 2 anos, a primeira prorrogação não modifica a natureza do ajuste, havendo mero prosseguimento do contrato, sem que se evidencie expressa ou tacitamente a vontade das partes de lhe prorrogar a duração, subordinando ao novo termo final, seja qual for o tempo decorrido, passa o contrato a vigorar sem prazo. Se um contrato a termo é sucedido por outro contrato sem determinação de tempo, conta-se o tempo do primeiro, isto é, a relação de emprego considera-se prorrogada por tempo determinado continuamente. E a respeito dessa renovação contratual, 2 situações merecem destaque. Primeiro, a renovação do contrato por tempo determinado e segundo, a renovação do contrato por tempo indeterminado. Com relação à renovação do contrato por tempo determinado, se a sucessão de um contrato por tempo determinado por outro da mesma modalidade ocorrer dentro de 6 meses, passará a vigorar por tempo indeterminado, conforme CLT, artigo 452. Ou seja, pouco importa a manifestação da vontade das partes, porquanto o segundo contrato terá duração indeterminada, salvo se a expiração do primeiro contrato decorreu, primeiro, da execução de serviços especializados, ou melhor, especificados, segundo a letra do parágrafo 1º do artigo 43, como, por exemplo, o empregado que é contratado para implantar um sistema de informática na empresa. Segundo, na realização de certos acontecimentos, como, por exemplo, o empregado contratado por temporada para atender ao aumento de clientes durante o verão. Sobre a renovação do contrato por tempo indeterminado, nela, acontece quando o empregado é contratado novamente pelo mesmo empregador por tempo determinado e, com isso, o que importa é a soma do tempo de serviço. E, com efeito, o artigo 53 da CLT diz que, no tempo de serviço de empregado, quando readmitido, serão computados os períodos
ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido a indenização legal ou se aposentado espontaneamente. Essa interpretação do efeito do preceito normativo comporta algumas considerações. A primeira é que a indenização legal deve ser integral e não fixada por acordo em valor inferior. Segundo, que a extinção do último contrato é que começa a fluir o prazo prescricional, objetivando a soma dos períodos descontínuos. Além disso, o cômputo dos períodos trabalhados para empresas do mesmo grupo econômico, caso adotada a teoria do empregador único, como evidencia a súmula 128 do TST. Também a soma dos períodos, ainda que os contratos tenham sido por tempo determinado e indeterminado, indistintamente, pois o que se tem em conta é o tempo da prestação laboral e não a natureza do contrato. Também, havendo intenção de fraudar a lei, fracionando o tempo de serviço do empregado, ainda que recebida a indenização, caberá a unicidade contratual. Também o cômputo dos períodos contratuais descontínuos não cabe na hipótese da saída espontânea anterior do empregado. É que nesse caso ficaria afastada em princípio a ideia de fraude. E o TST já adotou, no entanto, adotou posição diversa na súmula 138 dele mesmo. Segundo Délio Maranhão, a soma dos períodos descontínuos terá lugar ainda quando: primeira hipótese, quando o empregado, despedido sem justa causa e sem haver recebido indenização compensatória, tenha deixado prescrever a reclamação para cobrá-la. O direito de ver somados os períodos descontínuos somente poderá ser postulado a partir da extinção do último contrato. Por outro lado, constituindo a dívida prescrita, a obrigação natural pode converter-se em obrigação civil em virtude da novação. Também quando, por não ter um ano de casa, não houver o empregado recebido indenização compensatória. Também quando o empregado de tempo anterior referir-se a um contrato a termo. E também quando o tempo anterior tiver sido prestado a outro empregador na hipótese de sucessão. Sobre a aposentadoria espontânea e a renovação contratual. O parágrafo 1º do artigo 453 da CLT dispõe que, abre aspas, que na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas e só da economia mista, é permitida sua readmissão desde que atendidos aos requisitos constantes no artigo 37, inciso 16 da Constituição, e condicionada à prestação de concurso público. O STF, na ADI 1770-4 do Pleno, por maioria confirmou a liminar nos termos do voto relator e declarou a inconsolidade do parágrafo 1º do artigo 453 da CLT. Já o parágrafo 2º do artigo 453 da CLT, mais abrangente no que o seu primeiro, prevê que o ato de concessão de benefício da aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço, se homem, ou 30 se mulher, importa a extinção do vínculo empregatício. O STF, na ADI 1721-3, pleno, no entanto, também declarou a inconsolidade do parágrafo 2º do artigo 453 da CLT. E, com isso, a gente percebe que esses institutos acabaram por não funcionar no direito brasileiro. Temos também algumas situações especiais, porque existem alguns contratos de trabalho por tempo determinado, como os contratos dos artistas de teatro, circo e congêneres, bem como os contratos dos jogadores de futebol, que não se somam, pois nesses casos está-se diante verdadeiros legalmente contratos isolados ou autônomos, inexistindo, em tese, a intenção de se fraudar a lei. Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento do empregado em virtude do serviço militar ou outro encargo público não será computado na contagem do prazo para a respectiva terminação do contrato, se assim adotarem os contratantes. CLT, artigo 472, parágrafo 2º. São obrigatoriamente por tempo determinado os contratos de trabalho por safra, conforme Lei 5.889/73, artigo 14, cuja duração dependa de variações estacionais,
de atividade agrária e os contratos de trabalho dos técnicos estrangeiros, domiciliados ou residentes no exterior, para execução no Brasil de serviços especializados em caráter provisório, conforme Decreto-Lei 691 de 69. Bom, agora vamos falar do contrato individual e o contrato coletivo. Tem autores que preferem denominar o contrato individual e coletivo de trabalho de contratos singulares e plúrimos. Também existem os que confundem contrato coletivo e contratos por equipe. Bom, adota-se a classificação segundo a qual o contrato de trabalho é gênero de que são espécies. O contrato individual de trabalho, que é o negócio jurídico que estabelece um conjunto de direitos e obrigações de empregado e empregador, CLT, artigo 442, e B, o contrato coletivo de trabalho, utilizado no sentido de convenção coletiva de caráter normativo, cujo objeto reside na regulação de relações coletivas de trabalho no âmbito das categorias profissional e econômica, CLT, artigo 611. O conceito de contrato individual de trabalho já foi objeto de estudo em linhas outras. Ele é a expressão que, à luz do dispositivo vigente, é traduzida como acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, CLT, artigo 59, 462 e 411. Há quem sustente que contrato coletivo e contrato por equipe são expressões sinônimas, mas, modernamente, constituem instrumento de negociação coletiva ou supracategorial, devendo, por isso, ser objeto de direito coletivo ou sindical, o que não se dá no contrato por equipe, o que deve ser estudado à luz do direito individual do trabalho. O contrato por equipe, nas palavras de José Augusto Rodrigues Pinto, é um negócio jurídico envolvendo, de um lado, um empregador e do outro uma pluralidade de empregados, sendo estes, porém, enlaçados por unidade de interesses. Em consequência, não se formam tantas relações jurídicas quanto sejam os participantes do grupo, e sim uma única relação, tendo por objeto o próprio grupo. Para Francisco Meton Marques de Lima, o contrato por equipe é o que só pode ser desempenhado por uma equipe ou um grupo em conjunto, em que o trabalho de um só membro do grupo não atenda à necessidade do tomador de serviço, como é o conjunto musical, que ou se contratam todos os membros ou não se faz a festa. Então, a jurisprudência tem entendido como de equipe o contrato de trabalho intercedido pelos sindicatos de carregadores, ensacadores, empilhadores, de estiva e etc. E o contrato de equipe caracteriza-se pela presença de 3 figurantes: o tomador do serviço da equipe, o chefe da equipe que tem o poder delegado para firmar o contrato e os membros da equipe. Apesar de o contratante ser um só, ele representa tantos contratos individuais quanto os forem os membros da equipe. São vários contratos individuais e fechados em um só. A equipe compõe uma sociedade de fato, isso aqui é importante, de empresarial, talvez sociedade de fato, participando todos da mesma sorte e do mesmo infortúnio. O ganho é rateado. Onde o chefe da equipe tiver poder hierárquico disciplinar, podendo admitir, despedir e assalariar, não se configura contrato de equipe. Não se confunde contrato de trabalho temporário, onde a empresa tomadora de serviço não é empregadora do trabalhador, e este é empregado da empresa prestadora de serviço. Há, porém, entendimento no sentido de que, em nosso sistema jurídico, o contrato de equipe nada mais é do que um feixe de contratos individuais de trabalho. E, nesse sentido, temos jurisprudência que segue nessa linha daí. É preciso destacar, contudo, o contrato por equipe, enquanto a previsão expressa no parágrafo 1º do artigo 16 do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001/73, mas como salienta Luciano Martinez, a referência ali inserida não indica uma autêntica formação de equipe, cuja melhor concepção sinalizaria resultados alcançados unicamente pelo grupo e não por sujeitos singularmente considerados. O texto mencionado do Estatuto do Índio parece apenas pretender que a contratação dos indígenas em processo de integração seja promovida em bloco, de modo plurimo, com o objetivo de facilitar a orientação do órgão competente e favorecer a continuidade da vida comunitária. Então não há elementos que sinalizem no sentido de que ali existe uma legítima contratação de equipe. Vale lembrar, contudo, que no seio do Ministério Público do Trabalho há quem defenda a contratação por equipe de indígenas, pois, como adverte o Procurador do Trabalho Jonas Ratier Moreno,
Embora o contrato de equipe não esteja previsto expressamente no nosso ordenamento jurídico, como acontece na Espanha, contudo é permitido por uma interpretação do disposto do artigo 444 da CLT, que essa modalidade contratual coaduna perfeitamente na qualidade do índio, já que a ação dos silvícolas sempre se deu em bloco, visto que ele não aceita o comando daquele que não é silvícola. Bom, com isso a gente termina, gente, esse episódio sobre a modalidade de contrato de trabalho e voltaremos no próximo episódio para falar, se eu não me engano, sobre remuneração. Um abraço e tchau, tchau.